Dando sequência ao nosso curso de Medicina Legal do SEDAI Piauí Brasil, curso de Agentes de Investigação Confidencial e Reservada, iremos falar na nossa quarta aula sobre todo o resumo da toxicologia forense e da datonomia. Bom, em resumo, a toxicologia forense insere-se no âmbito da toxicologia analítica, tendo, por consequente, como principal objetivo a detectação e quantificação de substâncias tóxicas. No entanto, esta atividade do toxicologista forense aplica-se a situações com questões jurídicas subjacentes para os quais importa reconhecer, identificar e quantificar o risco relativo da exposição humana a agentes tóxicos. Como tal, aproveita conhecimentos alçados em praticamente todas as áreas da toxicologia moderna de um determinado crime. O toxicologista atuava diretamente no cadáver, com a mera intenção da pesquisa e identificação do tóxico. Atualmente, o campo da ação desta ciência é mais vasta, entendendo-se desde as perícias no vivo e no cadáver, até circunstâncias de saúde pública, tais como aspectos, ou seja, é uma ciência que ela estende-se desde as perícias no vivo e no cadáver, certo? E ela estende-se estas perícias, tá? Desde no vivo e no cadáver, e também relaciona-se a eventual falsificação ou adulteração de medicamentos e de acidentes químicos de massa. No caso das pessoas vivas, estes exames têm sobretudo a ver com perícias toxicológicas para rastreio e confirmação de drogas de abuso no âmbito dos exames periciais ou médicos para caracterização do estado de toxicodependência e com o regime legal da fiscalização do uso de substâncias psicoativas nos utilizadores de via pública. Neste último caso, a participação deve haver a participação da polícia técnica, científica, compreendendo, além dos procedimentos para garantia de cadeia de custódia de produtos e amostras, os exames de quantificação de álcool etílico no sangue e o rastreio e confirmação da presença das diversas substâncias na urina e no sangue, respectivamente. Os exames no vivo têm como objetivo a avaliação da intoxicação como circunstâncias qualificadoras de delito, como causa de periculosidade ou de imputabilidade.
Em caso de morte por intoxicação, que se enquadra no âmbito da morte violenta, e existe obrigatoriedade de, nestas suspeitas, se proceder à autópsia médico-legal e, consequentemente, em geral, a requisição da perícia toxicológica. As intoxicações podem ser criminais, legais, que é a legal é no caso de estados onde tem pena de morte. É bom que se diga. Acidentais, aquelas alimentares, mordeduras de animais, absorção acidental, medicamentosas. Os testes em vivo são o da urina, plasma, sangue, saliva, cabelo, podendo ser utilizadas matrizes alternativas como o suor, a unha, o mecônio, tecidos e cabelo de recém-nascidos. Tal como se exemplifica a verificação de suspeição de exposição intrauterina humana em análise pós-morte, através do sangue total, a aorta, a cavidade cardíaca e femoral, o humovítreo e vísceras, como fígado e rins e cérebro, são realizadas estas seleções de coleta das amostras mais adequadas. Desta forma, existem análises que requerem apenas um tipo de amostra, enquanto outras ficarão incompletas se não forem enviadas diversos tipos de amostras. Por exemplo, vamos ver aqui. Por exemplo, vamos ver. Um exemplo é as determinações de alcoolemia, por exemplo, do etanol no sangue, ou de carboxihemoglobina, que é o monóxido de carbono presente na hemoglobina sanguínea, que exige não somente elas devem ser adicionadas de qualquer preservante ou conservante. Por quê? Porque a detectação de qualquer substância, seja ela adicionada ou não, poderá ser relevante do ponto de vista toxicológico. Com esta atitude, se pretende impedir proliferação microbiana e assim prevenir a probabilidade de se induzirem alterações nas taxas sanguíneas dos referidos tóxicos. A confirmação, qualificação e interpretação iniciam-se por um teste geral, ou seja, que detecta uma grande quantidade de substância a permitir fazer uma triagem no caso negativo. Bom, até o século XX, a toxicologia forense limitava-se a estabelecer a origem tóxica
as matrizes biológicas utilizadas na caracterização de exposição humana em matrizes biológicas normalmente utilizadas na caracterização da exposição. Conforme a especificidade do caso e o tipo de análise pretendida, são as metodologias de investigação que passam por uma série de fases, rastreios, e só numa fase posterior se recorre aos métodos de confirmação, ou seja, aqueles que permitem confirmar a presença de substância suspeita, como a identificação e a qualificação. Constar para além, fazer constar aí para além de uma eventual interpretação dos resultados. Os seguintes dados de identificação do processo e de identidade requisitantes, são elementos requisitantes de métodos analíticos utilizados e de referência à técnica de isolamento. As datas de recepção são importantíssimas. As datas de recepção das amostras e de conclusão dos exames são importantíssimos. Essas amostras analisadas são especialmente responsáveis pela execução das análises, dos níveis de detecção e de quantificação dos estados de amostra analisada e outros que possam ser considerados como relevantes para a elaboração das conclusões. Na verdade, a perícia, sendo posteriormente remetida à entidade requisitante, isoladamente ou em conjunto com o laudo de autópsia ou de clínica médica legal, possui relações bastante específicas com a exposição de substância química e consiste uma importante estratégia empregada em estudos de utilização e monitorização destas, sobretudo no que se refere a fármaco ou toxicovigilância. O resultado destas perícias apresenta-se na forma de relatório, onde devem, geralmente, o laudo de perícia decorrente de efeitos indesejáveis, agudos, e só numa fase posterior se recorre aos métodos de confirmação, ou seja, aqueles que permitem confirmar a presença de substâncias suspeitas, bem como identificá-la e ou qualificá-la. Encerramos aí o tópico da tanatologia, e em uma outra aula nós adentraremos no campo da criminologia. Muito obrigado a todos e bom proveito.